José Craveiro é um homem que eu já conheço há muitos anos. É um dos fundadores da Confraria dos Sabores de Coimbra, não é? E é um contador de histórias exímio. Eu acho que vamos ficar encantados com um bocadinho que nos oferecer das suas histórias. Está bem? Muito obrigada por ter aceito este convite. É uma oferta cultural de Tentugal. Ele é de Tentugal, portanto é uma oferta cultural do município de Montemor Velho. A quem eu posso dizer que estou aqui com muito gosto, porque tenho muito orgulho na minha Câmara. Tenho muito orgulho na minha Câmara. Neste momento eu sinto-me muito bem com aquela gente. E eu não sou muito de alinhar. Para mim as cores não dizem muito. O que me dizem as pessoas. E eu estou muito contente. Faz favor. Aquela linha é sua. Eu vou para aquele lado para ouvir melhor. Não esperem a grande coisa por um motivo. Porque eu não tenho, nem nunca tive vergonha nenhuma, do nome pelo qual sou conhecido na minha freguesia. O Zezito dos Lombos. Porquê? Porque os meus pais eram muito pobres e tinham um segundo trabalho que era, depois do trabalho do campo, assalariados, de sol a sol, comprar ovos para arranjar dinheirinho para vender, depois de vender. E orgulho-me de uma coisa muito grande, que é ter conhecido Coimbra e bocadinhos de Coimbra que pouca gente conheceu. Os alcunhas de Coimbra, há um que eu nunca falo aos meus netos, falo aos meus clientes, que era a Maria dos Olhos Lindos. Coimbra tinha tudo de bom. Ao lado do rancho de Coimbra, na Rua do Moreno, que eu ouvi tantas vezes aqueles ensaios bonitos, vi-as sair tantas vezes com aqueles chairos bonitos, e todas as semanas nós íamos à Maria dos Olhos Lindos levar os ovinhos para ela vender o seu lugar de hortaliça. E uma senhora que me presenteou sempre com prazeres que os meus amigos ricos não tinham, porque não vinham a Coimbra, não comiam a alfarroba, aquelas coisas que ela lá tinha, que depois me dava com prazer muito grande. E foram todas essas pessoas que me moldaram. Eu, aos 5 anos, fiz uma proposta aos meus pais. Eles tinham que se levantar de madrugada para comprar os ovos, para o sol nascer estar no campo. Eu, aos 5 anos, já sabia contar dinheiro em moedas, portanto, eu podia ir comprar os ovos e eles podiam descansar mais um bocadinho. E assim, com uma burra, eu comecei o meu trabalho. Fiquei a conhecer a minha freguesia, melhor que o padre, que o médico, que o juiz. Desculpem o meu atrevimento, mas eu conheci toda aquela gente. E toda a história daquelas famílias, porque comi muito prato de sopa ao ouvir coisinhas, porque eles tinham pena de mim, davam-me um pratinho de sopa quando eu aparecia à hora do almoço. E as histórias, pronto, surgiam como um descarregar, porque as telefonias, os rádios começaram a tomar lugar nas casas, mesmo mais humildes, e as pessoas não tinham quem os ouvisse. Os velhos estavam atirados para o canto. Eu sempre gostei muito, porque ainda tive uma bisavó velhinha que era um doce, que ainda durou 2 anos a mais, além da filha. A filha morreu e só 2 anos depois é que morreu a mãe. E foi um prazer, um enorme prazer, ter aquela bisavó. Uma mulher que nunca se zangou com a vida, sofrendo tantas coisas, deixando uma casa riquíssima para casar com o homem com quem gostava, pobrérrima. Ainda hoje tenho uma admiração muito grande por ela, por causa disso. Por isso é assim, não esperem muito, porque são pequenos entretens para um miúdo que comia um pratinho de sopa e ouvia uma história. Então, eu vou contar-vos a história dos 3 conselhos. Era uma vez um menino que não teve a sorte que outros meninos tiveram. Ter pai, ter mãe. Apareceu no mundo quando ele se achou alguém no mundo, gente, a pensar. Perguntou quem era o pai, quem era a mãe, ninguém sabia. Uma velhinha eu tinha encontrado no meio de uma seara e eu trouxe para casa. Com pena, não fosse um lobo ou um cão com fome, atacá-lo, trouxe-o para casa e criou-o. Criou-o e aquele menino ficou sempre muito amigo da pessoa que o criou. Ela nunca lhe escondeu nada, disse-lhe sempre a verdade e é assim que deve ser. E ele, um dia, depois daquela senhora ter morrido, era novo ainda, mas achou uma rapariga de quem gostava muito e casou. Pobre como ele. Pronto.
E então, um dia deu conta que toda a gente comia mais ou menos, mas eles não, porque o sol torrava tudo. A geada de inverno queimava o resto e os tempos não estavam fáceis. E ele disse para a sua jovem esposa: desculpa, mas eu tenho que ir à procura de um sítio onde alguém me pague alguma coisa pelo meu trabalho e eu te possa mandar para tu comeres, ao menos tu. Depois alguém me há de dar uma sopa também. Não vai ser por aí que o mundo vai cair, mas eu vou de encontrar alguém. Ela disse-lhe: não, deixa ver e tal, mas ele me disse: não, tem que ser. E no outro dia de madrugada saiu de casa. Andou, bateu aqui, bateu ali, encontrou uma quinta, encontrou mais outra. Todos diziam a mesma coisa: se quiseres ficar pela comida, o tempo está mau. Ele disse: pois é, mas a minha mulher é que é o centro da questão. E sem umas moedinhas eu não fico. Não, isso não. Segundo dia a mesma coisa, e no terceiro dia a mesma coisa. Caiu a noite e ele, encostado a uma árvore, disse: estou mais pobre do que há 3 dias atrás. Há 3 dias atrás tinha um olhar de alguém que me amava e agora tenho o quê? Não tenho nada. E nisto acendeu-se uma luz. E ele disse: uma luz é sempre uma esperança. Oh meu Deus, que eu agora ao menos tenha alguma coisita para me animar um pouco. Andou, até que chegou a uma casa. E a casa, muito silenciosa, e ele bateu à janela. Onde estava a luz era a cozinha. E veio um ancião, que lhe sorriu. Que bom, um sorriso. E disse-lhe: boa noite, moço, boa noite, senhor. Que fazes por aqui? E ele disse: olhe, tenho andado à procura de um patrão, mas agora queria-lhe só pedir uma coisa. No galinheiro, no alpendre da eira, se me deixava dormir. Tenho dormido encostado às árvores, o orvalho da noite pode-me fazer adoecer. E eu precisava de arranjar um patrão. Mas diz-me uma coisa, já ceaste? Oh, senhor, eu comer bem não sei o que é há muito tempo. Não me digas. É verdade, senhor. Que pena. Eu tenho estado sempre aqui sozinho. Se tu quisesses viciar comigo, hoje eu tinha companhia para a ceia. Ainda havia corações bons como há ainda. E o moço disse: o senhor convida-me para entrar na sua casa. Claro. Vou estar de companhia, vou estar muito melhor. Vens ou não? Claro que vou, muito obrigada pelo convite. E entrou. Sentou-se à mesa, foram falando de coisas, não? Até que às tantas veio a tal pergunta: de onde és? Eu sou de uma aldeia, ela é muito longe. E por que andas aqui? Ele conta-lhe a história. Ele disse: e todos te diziam que só pela comida? É verdade. Isso é um roubo, é um insulto. Todo trabalhador merece o seu salário. Como é que é isso? Eu já não tenho aquela força que eu tinha. Tenho uma junta de bois que me ajudam, são os meus amigos. Mas se tu quiseres ficar a trabalhar para mim, diz-me quanto queres ganhar. Porque isto foi hoje o dia da minha sorte. Ele disse: se calhar mas é o meu dia. E ele disse: vamos ver, quanto é que tu queres ganhar? Ele disse: senhor, o senhor tem sido tão bom para mim, desde que eu cheguei, que a única coisa que lhe posso dizer é: vou trabalhar e quando o senhor quiser pagar-me, saberá o que me há de dar. E ele disse: homem, tu não sonhas com... sonho em ter alguma coisa para daqui por um tempo e levar à minha mulher. Então, aperta a minha mão. Vamos trabalhar agora os dois. Isto vai ser muito bom. E foi tão bom, que durou 20 anos. E ao fim de 20 anos, ele reparou que até a própria barba já começava a ter uma corzinha branca aqui e ali, e o velhinho já cada vez mais velho. E ele disse-lhe: senhor, queria lhe pedir um favor. Diz, se me fazia contas, me mandava embora para eu ir ver se a minha mulher está viva, o que é que se passa por lá. Se ela estiver viva, entregar-lhe o que me der. E ele disse: está bem, mas sabes que eu vou ficar prejudicado. Porquê? Porque eu agora fico sozinho outra vez, agora que estou mais velho. Não. Eu hei de visitá-lo de vez em quando, se Deus quiser. São 3 dias de viagem, mas para os amigos não há demoras. Pronto, então está bem. Mas agora tenho outra coisa para te dizer ainda. Então o que é? Eu tenho 2 modalidades para te pagar o que te devo.
duas modalidades, sim. Ou pego e vai em um armarinho, tira uma saca e diz: está aqui o teu dinheiro destes 20 anos. Ou te pago entregando-te o dinheiro, ou te dou 3 conselhos. E ele disse: o senhor, pelo trabalho de 20 anos, em troca dá-me 3 conselhos, mas depois disse: este homem não é meu inimigo. Este mato tem coelho e eu, se calhar... Olha, senhor, o que é que diz? Diz que tu é que tens que escolher. Dou-te 3 conselhos, ou amanhã de manhã entrego-te a saquinha e tu vais-te embora. Eu aceito os 3 conselhos. E ele disse: nem hoje me enganaste. Que maravilha. Muito bem. Vamos dormir. Amanhã, vai cada um à sua vida. No outro dia de manhã, tomaram um pequeno almoço, abraçaram-se. E o homem disse: olha, tens aqui uma saquinha com umas moedinhas para a viagem. Primeiro conselho: a quem vai por atalhos não faltam trabalhos. Ó senhor, mas às vezes por um atalho chegamos mais depressa. Talvez à desgraça. Caminho é sempre caminho. Atalho é sempre atalho. Por amor de Deus, diz-me que vais fazer assim. Vou, sim, senhor. Então pronto. E temos outra coisa que é: tu não vais ser, como é que é dizer, não vais ser assim muito amigo de ver o que é que está ali, porque se mexeu, porque não sei o quê. Não vais ser curioso. Está bem, senhor. Pronto, isso não é para ser curioso. Está bem. O último conselho: até os meus olhos me enganam. Isso não, senhor. Isso não. Eu vejo cair uma pena de um passarinho, eu sei qual é o passarinho, só por aquela pena. Eu vejo um ninho e sei de que passarinho é que fez aquele ninho. Os meus olhos nunca me enganaram. Meu amigo, é a verdade sagrada. Até os meus olhos me enganam. Acredita em mim, porque será a grande chave do teu bem-estar. Pronto, senhor, acredito, até os meus olhos me enganam. Sim, senhor. E pronto, um abraço e lá vão à sua vida. Ele vai, até que cai a noite. Cai a noite e ele diz outra vez, como há 20 anos atrás, à sombra de uma árvore. E nisto acende-se uma luz. Ele disse: mais uma vez uma luz, vamos lá embora, ver o que é a luz. Era uma estalagenzinha. Uma estalagem. E quando ele chega, diz o dono da estalagem: o que é que você está a fazer aqui? Lá para fora. Lá para fora. Já que está gente a mais. Isto já é uma barafunda muito grande. Lá para fora. Ele disse: ó senhor, está um orvalho terrível. Lá fora não se está muito bem. Então, olha, se fores para o sótão não pagas nada. Agora aqui embaixo não cabe mais ninguém, por amor de Deus, não fica aqui mais ninguém. Olha, é ótimo, guarda as moeditas, olha, é muito bom. Eu vou lá para cima. E foi. Às tantas da madrugada, 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Espera aí. Mas o meu amigo disse para não ser curioso. Mas eu queria ver o que se passa, então. Mas deixa-me estar. Quando amanhã aparece, ele desce, tudo morto, e sai um homem debaixo do balcão, o dono da estalagem. Tu estás vivo? Estou, estava lá em cima. E não te deu a curiosidade? Não, foi a tua sorte. Foi um assaltante daqueles piores que há no mundo. Roubou tudo, roubou o dinheiro todo. Eu escondi-me aqui debaixo, escapei. Agora os clientes foram todos mortos. Ele disse: o meu amigo já me valeu, porque a vida não tem preço. Maravilha. Oh meu Deus, conserva aquele homem, porque ele merece. Bem, continua a andar. E quando chega mais à frente, não é? Ele já tinha tido a história da estalagem, não é? E depois, os atalhos. Encontra um casal e diz: olha, faz favor, para a minha terra, que é assim, olha, o senhor a escolha está na sua mão. Se vai por aqui, é um atalho, chega lá depressa. Mas às vezes dizem tão mal destes caminhos. Até há um ditado que diz: quem vai por atalhos não falta um trabalho. O senhor veja lá. Mas esse caminho é que é o caminho. Ele disse: que o meu mestre disse que era o caminho, é que era o caminho. É por aqui que eu vou, está dito. E ao terceiro dia chega a casa, não é? E não quer acreditar no que está a ver. A mulher está abraçada ao rapaz. E ele disse: meu Deus do céu,
para que é que eu vim onde estava tão bem? E nisto ela olha e diz, marido, tu voltaste. Que ele disse, sim, voltei, para ver o que eu vi. E ainda bem que vês. Porquê? Ficou aqui pequenininho, quando tu foste embora. É nosso filho. É. E hoje é sábado e ele vai se casar. E eu vou para casa preparar uma mesinha porque chegava um dinheirinho. Sim, chegava um dinheirinho. E eu fui poupando sempre aquele dinheirinho. E então, olha, vamos ter uma mesinha para quando eles chegarem, ao menos. Eu disse, mas como é isto? Chegava um dinheirinho e quando chegam a casa está lá o seu patrão. O senhor está aqui, claro que estou. Quer dizer, nos tempos maus estivemos juntos. E agora nos tempos bons eu ficava para lá e tu vinhas para aqui. Não, olha. Por acaso alguma vez acreditaste que eu era capaz de te prejudicar? Nunca. Então, olha, o teu salário veio sempre certinho para a tua mulher. Ela foi uma belíssima esposa e, portanto, tens um filho extraordinário. Espera para ver. Quando o filho chega e vê a mãe, toda como o homem diz, mãe, eu não conheço a minha mãe. E a mãe diz, porquê? A mãe, com esse homem aí, claro que estou, é o teu pai. O quê? Mãe, quando eu me levantei da igreja, do chão da igreja, eu disse, meu Deus, se eu tiver um filho, que ele não tenha a sorte que eu tive de não conhecer o meu pai. E agora chego aqui, bicho é muito bom. E diz o seu patrão, é bom, sim, senhor. É bom, é. Vamos à boda. É uma boda humilde, mas muito jeitozinha. E quando, no fim da boda, diz o pai ao filho, este senhor foi muito bom, mandou dinheiro para vocês e tudo. Eu é que não trago nada para te dar. Nem uma lembrancinha eu te pude comprar porque não sabia, primeiro que tudo. E agora, olha, também não tenho nada para te dar. E diz o patrão, tu estranhos. Eles que vão trabalhar para a quinta e para a casa onde nós estivemos, porque são novos. Estão lá os bois à espera. Está lá as galinhas, as cabras, aquela bicharada toda que tomem conta disso, que vão e que sejam felizes. Porque agora vais ter que cuidar de mim, que eu também não tenho mãe nem pai. E dizem que aquele velhinho, quando morreu feliz. E no dia em que ele morreu, aquele senhor que foi seu empregado mandou lavrar uma pedra em que dizia, feliz aquele que tem um amigo sincero. Vitória, Vitória. O que é que vem agora a seguir? Nós temos um manancial fantástico de histórias e as publicações são interessantes, mas tivemos também um senhor, Teófilo Braga, que guardou para aí uma data de coisas interessantes. Há uma delas, é uma história que fala da morte de Cristo, porque os judeus tinham uma maneira, e os romanos, uma maneira muito chata de eliminar as pessoas, que era, dizem que era uma cruz, mas não era a cruz, era um pau que estava espetado, e eles iam até ao suplício com os braços atados a um outro que era pregado naquele. E segundo consta, quando a Eva deu conta que Adão estava morto, pediu ao filho Caim que fosse buscar 3 frutos que tivessem semente para ela colocar na boca do marido, definitivamente o taparem, e havia de um dia, pelo menos uma brotar, e ela saber onde ele estava. Porque a terra era informe, não tinha uma casa, não tinha nada, não havia um ponto de referência. E o que é certo é que Caim já tinha morto o irmão Abel, coitado, e então a primeira coisa que encontrou foi uma oliveira, e tirou 3 azeitonas, entregou-as à mãe. Ela colocou-as na boca do Adão e mandou que lhe colocassem a terra em cima. Dessas nasceu uma. E a oliveira é uma árvore que, se souberem lidar com ela, nunca morre. Está velha aqui, corta-se, ela rebenta dali e vai vivendo. E segundo consta, quando se decretou que um célebre condenado fosse morto,
Uma oliveira que estava na encosta do Calvário era aquela que nasceu da boca de Adão. E o nosso Teófilo Braga foi encontrar coisas engraçadas que o nosso povo gostava muito de chamar a atenção, mas às vezes depois desviava as atenções para outras coisas. E eu achei muita piada, porque o Teófilo Braga recolheu uma coisa que é o fado Anfiguri. Não sei onde é que ele foi buscar o nome, mas pronto. Na minha terra há 5 versões disto. E isto é um atabalhoado de coisas para levar as pessoas a pensar. Então eu vou dizer aquela dos meus amigos mais queridos. Quando o Adão morreu, deu o corpo à sepultura e na cabeça lhe nasceu uma árvore de grande altura. Casa rica tem fartura, quem dobra tem seu sarinho. Foge a galinha para o milho e a culpa é dos pardais. O burro tem atafais, também se lhe põem estribos. E as tendinhas têm figos para contentar os rapazes e andam num mar alcatrazes que mais parecem gaivotas. Ó menina das pernas tortas que me parecem canejas. Vão-se as sezões com desejo, as feridas com unguento. Andam moinhos com vento e no ar é que tece a aranha. E esta cantiga é tamanha, nem tem cabo, nem tem fim. É um ramo de alecrim que se dá aos namorados. As armas são para os soldados, também são para os caçadores. Isto quem anda de amores traz o juízo a arder e eu tenho ouvido dizer quem mais ama, mais padece. Você diz que não conhece a rua pela toada. Eu faço um desentendido e a mim não me escapa nada. Você diz que a marmelada que é uma comida quente que se dá ao doente e àquele que bem se trata. Foge o gato para a gata, o galo para a galinha, foge o pobre para a sardinha e o rico para o pão de rala e não há correio sem mala, nem cegonha sem ter bico. Eu vou para a ilha do Pico, que é a terra da Bela Ameixa. Trago no peito uma queixa por beber água de bruços. Já fui à terra dos ursos, que naquela cidade havia, e uma velha assim dizia. Voltemos à vaca fria que nos sobrou do jantar. Venha a faca, venha o queijo. É tempo disto acabar. Eu tenho que ir para o Canhões.